Olá, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Né? Todo mundo assistindo aí as aulas, todo mundo verificando direitinho, não é isso? Beleza. Então bora lá. Eu estou aqui no volume 3 da nossa apostila, ó, tá vendo? Volume 3, Sistema FB, Sistema Farias Brito. Não é isso? Beleza. Então, nós estamos aqui com o capítulo Brasil, Diversidade Cultural e Migrações, que eu já falei para vocês. Né? O Brasil, ele é composto por 3 povos principais, que são os ameríndios, os europeus portugueses e os negros africanos. Mas ele recebe outras pitadas. Essas pitadas são dos italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírio-libaneses e por aí vai. Não é isso? Então, isso é que forma a etnia do povo brasileiro, certo? E o Brasil, eu destacaria em termos de migração a vinda dos italianos, certo? Porque eu sei que tem 2 tipos de migrações, né? A migração externa, que é aquele que vem de fora, e a migração externa, certo? Externa, aquela que vem de fora, e interna, aquela que ocorre dentro do país. Então, durante muito tempo, migrantes nordestinos procurando vida melhor foram para São Paulo. Muitos, né, já que o Nordeste é uma região de repulsão populacional, muitos foram para o Norte também procurar riquezas por lá, certo? No Acre, por exemplo, tem muitos cearenses, ou descendentes de cearenses, certo? E também tem a migração espontânea, quando aquela pessoa vai porque quer, né? Ela vai porque quer. Não vou atrás de uma vida melhor, vamos embora. E tem aquela forçada, por exemplo, a dos negros africanos, foi uma migração forçada, certo? Aí você diz, professor, por que a Itália é um país desenvolvido? Por que os italianos vieram para cá? Né? Dando uma grande contribuição na miscigenação do povo brasileiro, fazendo a migração externa. Por que os italianos vieram para cá? Certo? Eles vieram para cá porque, tá? Além da mão de obra negra, né, que veio para cá forçada, os italianos vieram para cá porque na Itália estavam passando uma crise lá, tinha perseguições e tal, e ele dizia assim, não, o governo brasileiro foi lá e ia ter que abolir a escravidão, né, que a Inglaterra estava forçando, os negros livres e ser homens em potencial consumidor, certo? Então, sendo consumidores, eles iam consumir os produtos industrializados, né, já estava em plena segunda revolução industrial, e o Brasil só veio se tornar um país sem escravos a partir de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Aí tudo bem. Então os escravos, sendo livres, eles poderiam ganhar salários, já que eles trabalhavam forçado, e comprar os produtos internacionais, certo? Os produtos, né, principalmente ingleses, já que vários países fizeram a Revolução Industrial, não foi só a Inglaterra, como no caso da primeira, que eu já expliquei isso para vocês. Então, o governo brasileiro chegou lá e ofereceu um monte de coisa para eles lá, os italianos, se eles viessem e tal, não sei o que. Aí, como o negro não era mais escravo, eles precisavam de alguém para substituir o negro na lavoura do café. O café era o principal produto de exportação do Brasil, né? O Brasil era um país agroexportador, não era industrializado. Tinha suas indústrias, mas não dava para ser considerado como um país industrializado, que tinha realizado, por exemplo, a segunda Revolução Industrial. Somente a Europa, alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão é que realizaram essa segunda Revolução Industrial, que foi a Revolução Metalúrgica, né? Então, o governo ofereceu para eles virem e tal, e eles vieram. Mas vocês dizem, professor, uma pergunta aqui que eu estou matutando aqui, por que eles não contrataram os negros para continuar trabalhando na lavoura do café? Já que eles iam pagar o salário para os italianos, por que eles não pagaram para os negros?
Porque, ó, depois de ter batido, ter escravizado, ter espancado, ter perseguido os negros, os senhores, os barões do café, né, ia ficar um constrangimento entre eles. Os negros por terem apanhado, agora seriam homens livres. E os barões do café, porque tinham batido, tinham torturado, tinham perseguido, né, tinham estuprado as mulheres dos negros. Não é isso? Então ficaria meio uma coisa meio constrangedora. Então os italianos vieram com a promessa do governo brasileiro nos navios, né, que tinham doenças, aí vieram e substituíram o trabalho negro. Só que quando eles chegaram aqui, a realidade foi outra, certo? O que o governo havia prometido, certo? Não foi seguir à risca, certo? Então muitos italianos, certo? Claro, foram se reproduzindo aqui, vamos dizer assim, né? E vieram os descendentes brasileiros agora dos italianos, né? Porque teve a miscigenação entre brasileiras e italianos, entre italianas e brasileiros, foram nascendo crianças aqui no Brasil, resultado dessa miscigenação. Então contribuiu para a formação da etnia brasileira. Mas principalmente onde foi? Onde estava a maior parte das lavouras do café. E onde é que elas estavam? Estavam em São Paulo. Então eles desembarcaram pelo Porto de Santos, né, foram trabalhar, a maioria foi trabalhar nas lavouras do café. Como que o governo tinha prometido não era tão bom, certo? Diversos deles foram botando pequenos negócios e até pequenas indústrias, pequenas fábricas, certo? Como lá na Itália eles já tinham experiência nesse campo, certo? Então eles montaram pequenas fábricas. Nem todos eles foram trabalhar na lavoura do café. Isso até contribui, certo? Para um pouco da industrialização do Brasil. Pronto, então não tinha uma lei para a questão migratória no Brasil. Então era fácil entrar no Brasil, certo? Então, a partir de 1934, sim, só complementar a história dos italianos antes de entrar aqui na história do Vargas. Então, os italianos, eles vieram, trouxeram seus hábitos, inclusive sua culinária, por isso que a gente come pizza, coisa boa, né? Lasanha, né? Que eles trouxeram sua culinária, claro, também. Tá? Em 1934, entrou em vigor no país a Lei de Cotas de Imigração, estabelecendo para cada nacionalidade uma cota anual para imigração de até 2% do total que houvesse entrado no país nos últimos 50 anos. Então, já no governo Vargas, ele começa a implementar a industrialização e também estabelece cotas de imigração, certo? Lá atrás, o governo português, ele incentivou a vinda de muita gente para cá, principalmente da Europa, para fazer um branqueamento da população. Quer dizer que aqui a população era de selvagens, de negros, de índios, então era bom misturar. Então eles fizeram isso, certo? Já o Vargas ele já começa a limitar a entrada de pessoas, que aí no caso elas entrariam e seriam, se elas entrassem de qualquer jeito, seriam imigrantes ilegais, certo? Aí, claro, começa-se a migração interna no Brasil mais intensamente, indo atrás dos ciclos da economia, ou seja, onde eles se desenvolviam. Como o Brasil começou a se industrializar, começou no governo Vargas, passou 15 anos, foi para o Dutra, voltou por Vargas e chegou no Café Filho até chegar no Juscelino Kubitschek, que intensificou essa industrialização nos anos 1950. Certo? Então, muita gente migrou para aquelas regiões lá, porque a industrialização ficou concentrada na região sudeste, principalmente em São Paulo. O Juscelino se preocupou com uma desconcentração industrial. Ele quis aproveitar, claro, toda a infraestrutura deixada pela produção do café, né? Teve a crise de 1929 e o mundo quebrou, o Brasil dependia do café e ninguém estava comprando café. Os barões quebraram também. Por quê? Porque as pessoas não tinham o que comer, a prioridade não era tomar café, né? Então aí veio o
Getúlio Vargas, com outra mentalidade, começa a industrializar o Brasil, começa com as indústrias de base. Faz a que a gente chama de lei, né, de cotas, certo? A lei de cotas de imigração, certo? Tem aí na página, se você olhar, 161, falando dessa lei de cotas de imigração, né? Aí ele começa a industrializar, vem o Juscelino com as suas transnacionais, aproveita ainda toda a infraestrutura do café, por isso que a concentração espacial da indústria brasileira foi no Sudeste, principalmente em São Paulo, que era o maior produtor de café. Ok? Ok. Então, como o governo tinha limitado essas imigrações, ou seja, a migração externa, começou a haver um movimento da população, mais uma questão interna. Então, muitos nordestinos, principalmente fugindo da seca, de outras coisas também, mas principalmente da seca, foram tentar a vida melhor lá em São Paulo. Né? Porque a indústria não é só para você trabalhar nas máquinas, você tem que ter alguém para varrer, tem que ter alguém para recolher o lixo, né? Tem que ter alguém para fazer os serviços gerais, como a gente chama. Então muitos começaram assim a aprender porque para trabalhar na indústria tem que ser um técnico especializado, né? Então não é assim, não é só chegar lá e começar a trabalhar. Se as pessoas não sabiam nem ler, né, como é que ia entender todo o funcionamento das máquinas? Aí começaram a aparecer os cursos técnicos para que eles pudessem trabalhar nas indústrias, né? Inclusive muitos nordestinos fizeram e conseguiram um bom retorno financeiro, porque aprenderam a mexer nas máquinas. Não é isso? Pronto. Então, foram para lá. O Juscelino resolveu mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, construindo uma grande cidade planejada, né? Pelo urbanista, que foi o Lúcio Costa, né? Que projeta toda a cidade de uma maneira geral, um projeto mais na área da engenharia civil, certo? E um arquiteto para fazer os projetos individuais, né? Palácio do Planalto, muitas outras coisas, né? A esplanada dos ministérios e tal, tudo planejado, com rua planejada, fio por debaixo da terra, sem você ver fio, né? Como a gente vê aqui em Fortaleza, que é os postes lá, os fios lá, tudo enganchado, da luz, ia dizer da água não tem não, da luz, da internet, de um monte de coisa, né? Dos telefones e tal, e é aquele enganchado, emaranhado de fios, né? E a coisa ruim de se ver lá em Brasília, não, tudo foi planejado. Então, muitos nordestinos foram para lá, né? Os candangos, né? Então, ajudaram na construção de Brasília. E muitos ficaram por lá, morando lá, né? Certo? Com suas famílias. Né? Então, tem muito nordestino em Brasília também, no Distrito Federal em si. Que o Distrito Federal seria o Estado e Brasília a capital do Brasil, ali dentro do Distrito Federal, de onde saem as radiais, as rodovias radiais, certo? E de onde é administrado o Brasil de uma maneira geral. Não é isso? É isso. Então, durante, vamos botar assim, os anos 50, os anos 60, os anos 70, muitos nordestinos migraram tentando uma vida melhor em São Paulo. São Paulo ficou conhecido como Sul Maravilha. Eu não sei se vocês sabem, cearense tem tanta fama de trabalhador, é gaiato, mas tem tanta fama de trabalhador que dizem que algumas indústrias chegavam a tirar empregados, não os especializados, porque cearense não sabia mexer nas máquinas, para fazer os serviços gerais. Chegava a tirar gente para botar cearense pela fama de trabalhador que cearense tem, de gaiato, mas também de trabalhador. Tá certo? Então, foi sair, claro, os cearenses por lá, ao longo do tempo foram nascendo os filhos dos cearenses, dos nordestinos, dos piauienses, dos pernambucanos e de outros lugares também da região norte, do centro-oeste, que também migraram ali para tentar conseguir uma vida melhor lá em São Paulo, certo? Então, os descendentes nordestinos foram construindo a cidade, ajudaram a construir a gigantesca metrópole que é São Paulo, a maior cidade do Brasil hoje. Então tem gente que até discrimina, mas não entende que o nordestino e seus descendentes também contribuíram para
construir a grande metrópole da América do Sul, certo? Que é São Paulo. Tá? Com o tempo, né, as indústrias foram ficando indústrias de TIs, de tecnologia de informação, de alta tecnologia, veio o período técnico-científico, o Brasil veio acompanhando a partir dos anos 80 esse período técnico-científico, que as fábricas precisavam cada vez menos de gente e cada vez mais de técnicos especializados, de alta qualidade, com muito estudo. Certo? Só que se consegue isso com muito estudo. Entendeu? Então, quer dizer, aqueles empregos foi faltando para quem não tinha estudo. Certo? Então, emprego para técnico especializado não falta, mas para aquele que sabe só o beabá das engrenagens, começou a faltar emprego. O Nordeste começou a superar questões históricas, né, como a falta d'água, porque os açudes foram sendo construídos. Né? Não, entenda bem, o Nordeste não superou a questão da falta d'água. Seca no Nordeste, estiagem no Nordeste vai ter, só se tiver uma grande mudança climática. Historicamente, naturalmente, né, da história natural do planeta, isso é uma coisa que acontece há muito tempo e ainda vai acontecer durante muito tempo. É uma questão natural. Questão climática do Nordeste, a maior parte do sertão nordestino é de predomínio tropical semiárido, da caatinga. Então sempre vai ter problema aí. Chove muito, mas um período só, e o outro período que fica sem chover, né, acaba. Mas foram sendo feitos grandes projetos, né, de irrigação ao longo de todo o Nordeste, não é todo o Nordeste que sofre uma seca, por exemplo. Na região da Zona da Mata você não tem falta d'água, na região do Maranhão você não tem falta d'água, na região do Vale do São Francisco, da Depressão do São Francisco, né, nas margens próximas ao São Francisco, você não tem problema com a falta d'água. No Rio Parnaíba você não tem problema com a falta d'água. Tem água lá, os rios são perenes. Então, não se tem problema em algumas partes, mas em algumas outras áreas falta água. Mas aí foram sendo construídos açudes e esses impactos da questão natural, ambiental, climática do Nordeste foram sendo diminuídos. Tá certo? E houve, por parte dos próprios governos dos estados, incentivos às pessoas a ficarem nos locais. Fortaleza, Salvador, Recife também começa a se industrializar, né, que é uma coisa boa. Outras cidades também começam a ter seus respaldos em termos de industrialização, seus resquícios em termos de industrialização. Tá? Então, nós temos aí o povo do Nordeste começa a voltar a partir dessa nova realidade. Tem condições, vem programas assistenciais do governo, então o povo começa a voltar. Tá? O povo começa a voltar para casa, começa a voltar para o Nordeste. Tá? Então é o que a gente chama de migração de retorno, tá bom? No caso, migração interregional, certo? É claro, eu posso migrar de uma cidade para outra, eu posso migrar de um estado para outro, evidentemente eu posso migrar de uma região para outra e de um país para o outro, que seria a migração externa. Não é isso? Você vê aí na página 164 e 165 da sua apostila, estamos usando a apostila, não vamos dizer que eu não uso a apostila não, certo? Você vê a migração, certo? Por conta, e claro, o que vai atrair, o que vai fazer com que as pessoas saiam dos seus lugares? Por exemplo, o êxodo rural tem uma série de fatores, pressão dos latifúndios sobre os minifúndios, falta de oportunidade, falta de políticas para deixar o homem nos seus lugares. Ele gosta das suas terras, mas às vezes ele fica sem a menor condição de produzir e acaba abandonando, certo? A violência na área rural também, certo? Faz com que exista o êxodo rural, saída das pessoas do campo para a cidade, certo?
E às vezes as pessoas, poxa, está tendo lá um surto, diz que encontraram ouro não sei aonde. Vamos para lá, migra para lá para a região amazônica, por exemplo. Ah, está tendo um ciclo lá, sabe de quê? Da borracha. Então vamos para a Amazônia. Vamos lá para a região ali próxima à Bolívia, que é lá que tem mais seringueiras, que é de onde você vai extrair o látex, que é a matéria-prima da borracha. Ah, está tendo lá uma produção enorme de cacau lá no sul da Bahia. Vamos para lá. Cacau seria a matéria-prima do chocolate. Ah, descobriram ouro em Minas Gerais. Então vamos para lá. Agora as informações são mais rápidas. Antigamente se demorava informação. Né? Não é todo mundo que dominava o pombo correio. Hoje em dia eu mando a mensagem rapidinho, chega em todos os lugares do mundo. Não é isso? Pronto. Aí, tá tendo muita plantação de café, tem emprego para todo mundo. Vamos para lá, vamos deixar essa terra seca e vamos tentar uma vida melhor lá. Aqui não está dando nada para nós. Aí, vamos para lá. O Brasil começou a se industrializar. Verdade, verdade. Onde é? Mais ou menos no Sudeste. Principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E principalmente em São Paulo. Vamos para lá tentar uma vida melhor. Bora vender o que a gente tem aqui para juntar um dinheirinho para a gente sobreviver lá uns dias, até a gente arranjar emprego. Bora. Né? Então as pessoas começam a ir, né, para os lugares onde esses ciclos acontecem. Elas não vão à toa, né? Elas não vão à toa. Geralmente quando você faz uma besteira no lugar e quer fugir do lugar porque está com medo de alguma coisa, não é isso? Também isso acaba incentivando. Então são os fluxos migratórios do país. Acontece também, né, por exemplo, de ter trabalhos temporários. Por exemplo, eu moro na cidade, estou desempregado. Aí diz, tem um cultivo da cana lá no interior de São Paulo, lá no interior, sabe, nos canaviais. Você quer ir? A gente passa um mês lá, cortando essas canas, tirando, depois que acaba o emprego, a gente recebe o dinheiro e volta. É um trabalho sazonal, temporário. Eu não estou fazendo nada, vai lá, ganha o dinheiro, volta para a cidade de São Paulo e continua procurando emprego. São os empregos sazonais, certo? Ok? Claro, a gente sabe que o Brasil ele não tem hoje ele não tem uma grande, digamos assim, uma grande tendência migratória, ou seja, as pessoas virem de outros países para cá. Isso acontece mais, por exemplo, em lugar de atração, como os Estados Unidos, como a Europa, como o Japão. Tá? São lugares de atrações populacionais. O Brasil não é um deles. O Brasil recebe até imigrantes, mas ele recebeu mais agora, recentemente, entrando ali pelo estado de Roraima, os imigrantes vindo da Venezuela, fugindo do problema político-econômico da qual a Venezuela passa, né? Uma instabilidade política lá com Maduro, com os seus opositores, e também a questão econômica. Está faltando tudo lá para o venezuelano, ele vem tentar uma vida melhor aqui, e o Brasil até concedeu, né, asilo político para muitos, asilo político, não, asilo econômico mesmo, asilo, né? Deixou que os venezuelanos entrassem, até que o governo resolveu fechar as fronteiras. Não, daqui está faltando emprego para o povo daqui, aí vem o povo de lá. Isso aí é problema já que perpassa pela xenofobia, tá certo? Xenofobia é aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. Isso ocorre exatamente por conta da migração. No mundo hoje, de onde é que está saindo o maior número de imigrantes fugindo da guerra civil? Na Síria. Eles estão procurando, claro, eles não vão procurar os países mais pobres, eles vão procurar asilo nos países mais ricos, onde a condição de vida é muito melhor. Tá ok? Pronto. Capítulo 12. Capítulo 12. Como é que é a história do capítulo 12? Brasil, dinâmicas territoriais. Brasil, dinâmicas territoriais. Certo? E só, né? Brasil, dinâmicas territoriais. Estou abestalhadinho hoje. Né? Pronto. Então você tem aqui o mapa político do Brasil. Certo? Ó. Brasil, quinto maior país do mundo em extensão territorial,
cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ele vai do Oiapoque ao Chuí em termos de litoral, tem um gigantesco litoral, devia desenvolver mais a pesca, né? A gente tem mais peixe, mais barato. É porque falta boa vontade. No Ceará, grande produtor de lagosta, quem come lagosta no Ceará? Eu, hein? Só as pequenininhas, né? Quando sobra, assim, que não dá para exportação. E nem pode pegar porque é contra a lei, tá? E em termos de pontos extremos, o Brasil vai do Rio Ailã, certo? Lá em cima do Monte Caburaí, em Roraima, RR, até o Arroio Chuí. São o ponto extremo norte e o ponto extremo sul do Brasil. E o Brasil vai do Ponto dos Seixas, na Paraíba, até a nascente do rio Moa, na Serra da Contamana, lá no Acre. Se você pegar ponto norte e sul, ponto leste e oeste do Brasil, eles são, digamos, próximos em termos de distância. Por aí você tira como o Brasil é grande, certo? Só que o Brasil, se eu pegasse a questão histórica do Brasil, pela questão histórica, né, de como foi dividido o mundo entre espanhóis e portugueses, eles traçaram um meridiano, certo? Que seria o meridiano de Greenwich. Greenwich é que estabelece, claro, os horários. O meridiano vou lembrar, peraí, calma. A linha de Tordesilhas ou o meridiano de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal. Por esse meridiano de Tordesilhas, o Brasil teria menos da metade do que tem hoje. Então estaria entre os 10 maiores, seria um país gigante assim mesmo, mas não estaria entre os maiores países do mundo. Essa que é a realidade. Tá? Então, pelo meridiano de Tordesilhas, pela linha de Tordesilhas, pelo Tratado de Tordesilhas, certo? Assinado em Tordesilhas, certo? O Brasil seria menos da metade do que ele é hoje. Tá bom? Então tá aí, ó, o Tratado de Tordesilhas ou a linha de Tordesilhas. O Brasil só seria ali da ilha de Marajó até, digamos assim, até onde é Laguna, hoje ali no Rio Grande do Sul, certo? Então o Brasil seria um país que não estaria entre os 10 maiores países do mundo, seria um país grande, muito grande ainda, certo? Mas provavelmente, certo, não seria do tamanho gigante que é hoje um país continente, certo? Então, como eu disse, né, as grandes navegações, vê se você vem, vê se não se engana, entender das navegações, quando o europeu se manda a fim de metal precioso, ouro ou prata, no mar tenebroso, com grandes monstros que matam, queria eu encontrar rotas pra comprar, pimenta e canela, cravo, gengibre, noz moscada, tenta encontrar. Pela crença, lugar maravilhoso, sem dor, um paraíso bem gostoso, né? Aí eles chegaram aqui, né? Tem toda aquela história lá do mundo redondo, do Colombo e o rei da Espanha, né? E tal. Você já tem um cara que quer de saber. O fato é que chegaram no Brasil, né? O Brasil passou a pertencer a Portugal e todas as outras terras seriam da Espanha. Então, mais da metade do Brasil seria espanhola. Só que eles assinaram na sequência um novo acordo, o Acordo de Madrid, capital da Espanha, porque foi assinado em Madrid, certo? De quem fosse tomando conta das terras, poderia ficar com elas, ficar com essas terras. Tá? Aí é que tem um papel fundamental na história do Brasil, os bandeirantes, que eles eram cruéis, eles escravizavam os índios, eles matavam os índios, mas eles tiveram, historicamente, eles foram importantes para que o Brasil chegasse ao tamanhão que é hoje. Olha aqui a foto do Oiapoque, gente, dá para ver aí? Dá, tá lá na apostila, olha a apostila. Rio Oiapoque faz fronteira
do Brasil com a Guiana Francesa em uma área pouco habitada e de difícil acesso. Na foto, vista aérea do vilarejo da Vila Brasil, situada no Brasil, na margem esquerda do rio Oiapoque, no Amapá. É o ponto extremo norte do litoral. Não é o ponto extremo norte. Volto a dizer, o ponto extremo norte realmente do Brasil é aquele lá de Roraima, o rio Ailã. Tá bom? Então, após assinar esse acordo, Tratado de Madrid, na cidade de Madrid, os bandeirantes começaram a entrar no território e foram chegando a lugares bem longínquos, dentro de florestas, né? Dentro da floresta amazônica, dentro do Pantanal, dentro do Cerrado, certo? Da Araucárias, dos pampas da América do Sul, que são as pradarias, certo? E foram conquistando um imenso território para os portugueses, né? Que o Brasil, certo? Ainda no período, uma das primeiras organizações do Brasil, ainda nesse período, foi o quê? Foi a criação das capitanias hereditárias para tentar colonizar o Brasil. Tá certo? A partir da próxima aula, a gente vai mais a fundo, aqui no capítulo 12, que é esse que tem Brasil Dinâmicas Territoriais. Certo? A gente vai falar um pouquinho da questão das fronteiras, das cidades gêmeas. Eu tenho alguns vídeos para passar para vocês, certo? Do Tratado de Tordesilhas, que é esse que a gente está falando, certo? E como se deu a evolução administrativa do Brasil e na formação desses 8,5 milhões de quilômetros de extensão desse imenso país. De como o Brasil se organizou depois das capitanias hereditárias, do governo geral, no período da independência, as decisões começam a ser tomadas por aqui. Vem o poder moderador, criado por Dom Pedro I, que na história do Brasil, na realidade, ele era um boêmio. Ele que fez a independência, mas a independência mesmo, digamos assim, foi ratificada pela dona Leopoldina, né? Pela dona Leopoldina. Essa aqui é uma realidade do Brasil. Tá certo? Então, tem as divisões regionais, tem os complexos. O Brasil nem sempre foi dividido do jeito que é hoje, certo? Após o fim da monarquia vem a república, muda-se algumas coisas no Brasil, certo? Mas não muda tanto. O Brasil passa por um monte de golpes, tipo a política da espada, a república da espada, a política do café com leite, a política dos coronéis, certo? O golpe de 30, o golpe de 34, o golpe de 37, certo? O golpe de 64. Então, o Brasil tem uma história, tem uma frase muito bonita de um historiador da independência do Brasil. A partir da independência, é o Brasil monárquico e o Brasil república, que é também uma das coisas que me fascina muito, gosto muito de estudar isso daí, que ele diz assim: o Brasil é um país que muda muito para ficar do mesmo jeito. O Brasil muda muito para ficar do mesmo jeito. Ou seja, as mudanças drásticas de desigualdade social imensa, né, de concentração fundiária, da maior parte da riqueza na mão de poucos, enquanto a maior parte não tem nada, na maior parte do brasileiro não tem praticamente nada, só a força de trabalho, só a capacidade de lutar pela sua sobrevivência no dia a dia, né? Então é um país que muda muito para continuar do mesmo jeito, certo? Se você pegar, vamos entender como sendo a Revolução de 1964, o Brasil passou a ser uma ditadura, ninguém votava mais para presidente, ou um regime militar, se você preferir, certo? Tem gente que não gosta de ditadura militar, não, regime militar. Aí eram só presidentes militares e a gente não votava, o povo brasileiro não podia votar, certo? Mas em termos de estrutura política e econômica, o Brasil não mudou. Em 85, quando acaba o governo militar, o regime militar, e o governo vem para a mão dos civis de novo, primeiro foi o Tancredo, morreu, o Sarney e tal, né? Não mudou muita coisa, em termos de política e economia, não mudou muita coisa no Brasil.
E ao longo dos governos sucedentes mudou muita coisa. O Brasil mudou sim, de 1822, quando o Brasil se torna independente, até hoje o Brasil mudou. Só que essa mudança ela veio muito devagar. Né? Já poderíamos ter superado grandes questões brasileiras, né? Como melhor cuidar da Amazônia, como melhor produzir no Centro-Oeste, né? Como resolver o problema hídrico do Nordeste, como distribuir o desenvolvimento industrial, não deixar só no Sudeste, como acabar com a xenofobia interna dos povos do Sul contra os povos do Norte, essa espécie de preconceito que existe. Então, isso já devia ter sido resolvido há muito tempo. O povo brasileiro já devia viver de uma maneira melhor, sem fome, sem miséria, sem criança na rua. Poderia, se tivesse tido vontade política, né? Teria. Mas, como diz uma outra frase que eu também gosto, o Brasil ainda tem um longo passado pela frente. Tá? Na próxima aula eu digo por quê. Tá bom? Beijos para vocês.